Bom dia, criançada linda do primeiro aninho. Como vão vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam com muita vontade de aprender. Hoje, em nossa aula de história, nós vamos continuar um assunto que nós vimos, tá bom? Na aula passada. Eu espero que vocês estejam aí bem dispostos, bem animados, nessa manhãzinha cedinho, tá bom? Então, eu sou a professora Lana Ferreira. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos continuar aprendendo sobre o modo de conviver das famílias. Vamos continuar falando daquele assunto bem legal, da família do passado, das famílias da atualidade, tá bem? Então, vamos começar? Vamos começar falando da habilidade de identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar e no seu modo de viver no presente e no passado. Bem, desde quando existem os diversos tipos de família? Será que as famílias que existem hoje em nossa sociedade sempre existiram? E como foi que isso se deu? Bom, nós vamos observar aqui, nessa imagem, nós temos vários tipos de família e vamos entender que vários povos, eles vieram morar no Brasil, mas aqui já habitavam os indígenas. Então, os indígenas, que foi o primeiro grupo existente aqui no nosso país, no nosso Brasil, eles já tinham as suas regras, os seus costumes, a sua cultura, tá bom? Daí, depois que vieram outros povos, como os portugueses, os franceses, os africanos, italianos, espanhóis, japoneses, eles vieram para cá por vários motivos, desde querer explorar as nossas riquezas, colonizar o nosso território, como também trabalhar, ser mão de obra, tá bom? Fazer comércio, relações comerciais. Então, é isso. E esses povos vieram, se instalaram aqui no nosso território, esses povos de diversos lugares do mundo, cada um com sua cultura, com sua forma, com seus costumes, vieram aqui para o nosso país, e aí formou um grande encontro de culturas. Olha só, esse encontro de culturas permitiu o surgimento de novas estruturas familiares. Então, esses povos de fora, esses povos de outras partes do mundo, quando vieram para o nosso país, eles constituíram famílias, se envolveram com as pessoas aqui do nosso local, nativas. Muitos deles construíram famílias, trouxeram toda a sua cultura, o seu costume lá do seu país, lá do seu lugar, e trouxe para cá. E aqui, então, virou o que hoje é, essa miscigenação de etnias, de raça, de cultura. Nós temos uma diversidade cultural enorme. Aqui no nosso Brasil é muito diferenciado o povo de todo tipo, raças, costumes, vestimentas, a culinária. Então, tudo aqui é muito diversificado. O povo aqui, o que temos de interessante é que essa diversidade cultural, ela nos leva a um único meio para que possamos viver todos bem em harmonia, tá bom? E sabe qual é? O respeito, tá bom? O respeito às diversidades, às diversas famílias. Então, nós devemos ter respeito e maior compreensão pelos diversos tipos de famílias, pelas suas culturas, vestimentas, crenças, costumes, etc. Então, quando a gente vê aquele coleguinha que se veste diferente da gente, que tem o hábito de comer certos alimentos que nós não comemos, que tem crenças diferentes das nossas, crenças religiosas, não é? Outros tipos de crenças, que tem uma cultura diferente da nossa, nós devemos respeitar. Por quê? Porque cada um de nós viemos de uma família. Cada família tem a sua história, tem a sua origem.
se você pratica tais comportamentos, se você tem tais costumes, cultura, então é porque você aprendeu com a sua família isso, e você pratica isso. E o coleguinha que você acha diferente de você é da mesma forma. Ele aprendeu, ele é o que é, porque ele aprendeu a ser assim com a família dele. A família dele tem uma história, tem uma crença, tem um costume que pode ser diferente da nossa. Então a gente deve respeitar. E o melhor de tudo é que quando a gente não só respeita, mas a gente tenta entender por que o outro age daquela forma, por que meu coleguinha se veste desse jeito diferente, por que ele acredita nisso, por que é que ele faz isso, por que é que ele pratica tais atitudes que eu não pratico, porque é da cultura dele. Então, quando a gente busca entender, conversar com essas pessoas que nós consideramos diferentes da nossa cultura, nós estamos abrindo o nosso pensamento, nosso olhar de mundo, nossa visão de mundo, ela fica maior, ela fica mais ampla, a gente passa a entender melhor as pessoas, a gente aprende a ter a empatia com as pessoas, que é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, e aí a gente vai entender os motivos de tais pessoas terem tais comportamentos, tais atitudes, tá bom, criançada? Então, nós devemos respeitar, tá bom? Devemos, se você quiser se aprofundar mais ainda na sua virtude de querer ser melhor, um melhor ser humano, busque entender por que é que as pessoas são diferentes de você, tá bom? Que isso vai ser muito bom para o seu crescimento como ser humano, como pessoa na sua vida, tá bom, criançada? Então é isso. Acima de tudo, respeitar as outras culturas, as outras crenças, as outras vestimentas, as outras culinárias, tá certo? Vamos falar da família antiga, não é? Que é o ramo do nosso assunto, que a família antiga, vamos relembrar que era uma família muito extensa, vocês lembram, não é? Na aula passada a gente já falou sobre isso, que as famílias antigas elas eram bem numerosas, porque existiam um número maior de filhos, os pais, eles tinham o costume de ter muitos filhos, mais de 5 filhos, tá bom? Então, era uma família muito extensa, porque no lar, no lar das famílias antigas moravam muitas vezes não só os pais e os filhos, mas também outros parentes, moravam os avós, moravam os tios, os primos, então era uma família bem numerosa, bem grande, como vocês estão vendo aqui. Certamente podia ser sim que todo esse pessoal, toda essa família, eles viviam sim em um mesmo lar. Pode ser que sim, tá bom? Era uma cultura, era um costume, um hábito, as famílias viverem juntas numa mesma moradia, tá bem? Eles se casavam bem novos, eles tinham esse costume, as famílias antigas tinham o costume de se casarem bem novos, a partir dos 16 anos em diante. Então, eles tinham muitos filhos, porque a vida dessas famílias antigas era mais simples. Então, geralmente, eles não tinham um local de vivência bem estruturado, com tecnologias, bem desenvolvido como nós temos hoje em dia na nossa atualidade. Então, antigamente, muitas pessoas viviam em campo, na zona rural. Então, muitas famílias tinham um certo pensamento de quê? De que ter muitos filhos era muito bom para ajudar no sustento da família. Então, se uma mãe, naquela época, eles tinham um pensamento de que se tem muitos filhos, muitos deles podem ajudar na agricultura, na pecuária, e assim manter o sustento da família, tá bem? Então, os filhos, eles eram vistos como futuros ajudadores do sustento da família. Bom, a vida nessa época era mais simples, como foi falado, né? Eles viviam mais na zona rural, no campo, viviam mais da agricultura, da pecuária, da pesca. As vestimentas eram bem características dessa época. Vamos ver aqui, as mulheres, elas
usavam vestidos longos, bem cobertos, não podiam mostrar as pernas, então elas usavam geralmente penteados de cabelo preso, faziam aquele cocozinho. Também os homens, eles andavam sempre muito bem vestidos também. O corte de cabelo era geralmente o mesmo, que era um corte social, curto, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá bom, crianças? Eles também gostavam de fotografias, até porque as fotografias, elas são muito importantes, porque é um documento de um fato histórico, é um documento que vai revelar como era a vivência, como era a cultura de um lugar, de um local, há tempos atrás, naquele ano em que ela foi tirada. Então, essa fotografia, ela é um documento muito importante, porque através dessa fotografia, ela nos revela como as pessoas se vestiam, como era a cultura, dá para ver, dá para perceber como era a vivência entre elas. A família atual, ela atualmente não podemos mais ter um único conceito de família como era tido no passado. Na nossa atualidade, o conceito de família, como a gente já viu, ele não é definido, ele pode estar sempre em mudança, tá bom? Ele é bem diferente e atualmente família não se dá apenas por laços sanguíneos, mas também por laços afetivos. Antigamente a família era formada apenas por laços sanguíneos, pela oficialização do matrimônio, do casamento. Mas agora não. A família, atualmente a família ela pode ser considerada como parentes através de laços afetivos, através do amor. Então, o amor é quem vai criar em mim e no outro uma família, tá bom? Isso é uma definição também de família na nossa sociedade. Temos aqui, vamos revisar os diferentes tipos de família, como a gente já viu na aula passada. Vamos continuar só revisando mesmo que existe na nossa sociedade vários tipos de família, desde aquela família nuclear, que é a mesma do passado, papai, mamãe, filhos, mas o pensamento é diferente, né? Os pensamentos não são antiquados como da família antiga. Temos também, podemos classificar como família, a família monoparental, né? Que é só o pai que cria os filhos ou a mãe que cria os filhos. Mamães também, duas mamães criando filhos, dois papais criando filhos também é uma realidade da nossa sociedade. Mamãe criando uma criança, um filho também, sem a ajuda do companheiro. Também temos a família extensa, que é quando o filho, a criança, ela é criada não só pelos seus pais, mas também pelos seus outros parentes, como o vovô, a vovó, ou a titia, o titio. Então, quando outros parentes ajudam na educação de uma criança, então é chamada de família extensa. E eles vivem no mesmo lar, tá bom? Também nós temos aqui uma modalidade também de família, que é aquela família de relação intergeracional, que é quando a criança ela é criada não pelos pais, mas pelos seus avós, tá? Então, a relação intergeracional é aquela relação que se dá entre uma geração e outra. Então, a criança ela é criada pela geração dos seus antepassados, dos seus avós. Aqui nós vamos ver um poema bem legal sobre família, tá? Da autora Thalita, que diz assim: família é tudo igual. Cada uma é especial. Tem pai, mãe, filho, tio, primo e avô. Mas aqueles que surgiram pelo caminho e a família também adotou. Tem família com e sem animal de estimação, com e sem bebê. Tem família que não para de crescer. Tem família que briga no almoço e faz as pazes no jantar. Tem família que se espalha, mas se reúne para rezar. Tem família de todo tipo e cada uma é especial, porque família é tudo igual.
mas a minha é mais legal. Então, nesse poema, nós podemos explorar vários assuntos bem interessantes sobre família. Nós podemos perceber que a família, ela não é só aquela por laços sanguíneos, como a gente viu aqui, não é? A família também, ela pode ocorrer através do amor, do afeto, os filhos adotivos que muitos casais adotam, formam uma linda família através dos laços afetivos, não é? Quando a gente considera aquele amigo, uma pessoa muito especial na nossa vida, nós também podemos considerá-la como parte da nossa família afetiva, do coração. Também podemos considerar a família não só aqueles casais que têm filhos, mas aqueles casais que não têm filhos também são uma família, certo? Quando existem pessoas que têm apenas um cachorrinho, ou um gatinho, ou outro animal de estimação, ali também é uma família, tá bom? Então, o animal de estimação, ele também consegue, a gente consegue na nossa sociedade aceitar que ele faz parte da nossa família, tá bom? Também podemos dizer que você levar a família não é fácil. Existem sim alguns desafios, pode existir alguns conflitos, mas o que é que vai fazer a gente viver bem em família, conviver em paz, em harmonia? É quando a gente aprende a ter respeito pelo próximo, quando a gente aprende a ter respeito, quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro, quando a gente aprende a entender por que é que o outro da nossa família agiu de tal forma, a gente aprende a ter mais carinho, entender melhor o tipo de comportamento dele, porque é que ele age daquele jeito. Então, o respeito, a empatia, ela faz toda a diferença na vida em família. E é isso que todos nós devemos ter, criançada. Devemos respeitar nossos familiares. Quando eles estão assim, estressadinhos, zangadinhos, a gente não deve bater de frente, criar conflito com eles. A gente deve respeitar o momento ali deles e buscar entender depois que eles estiverem mais calminhos, através de uma conversa, por que ele estava daquele jeito, não é? Então, tudo no diálogo, tudo no respeito, dá muito certo. Nós vivemos em paz, vivemos felizes, com o coração tranquilo. Então é isso que a gente tem que fazer, criançada. Buscar sempre conviver bem com os nossos familiares, tá bem? Embora isso seja um desafio grande, mas isso vai nos fazer crescer muito internamente, vai nos fazer ser crianças muito responsáveis, ter responsabilidade emocional, e isso é muito importante para viver no nosso mundo nos dias de hoje, tá ok? Então, crianças, nós vamos agora começar a nossa atividade de classe, vamos colocar em prática o que nós aprendemos, tá bom? Bom, na primeira questão, diz o seguinte: leia com atenção as informações e assinale V para verdadeiro e F para falso. Bom, na letra A diz o seguinte: família tradicional é formada por pai, mãe e filhos. Então, foi isso que nós aprendemos em nossa aula, criançada? Sim, é verdadeiro, não é? E essas famílias formadas por pais e filhos, elas existem ainda na nossa atualidade? Sim, ela ainda é a maioria da nossa sociedade, não é? Letra B. A família não tem responsabilidade em promover a educação dos filhos. Será que é verdade, criançada? A família ela não tem nada a ver com a educação de vocês, ela não tem obrigação nenhuma de ensinar vocês a terem bons comportamentos? Isso é falso, não é? Muito bem. Letra C. Os parentes não possuem relação com o núcleo familiar. Então, aqui está dizendo que os nossos pai, mãe, tio, tia, primo, prima, avô, avó, eles não fazem parte do núcleo familiar. Falso, eles fazem parte sim do nosso núcleo familiar, não é? Nós fazemos parte dessa família, desse grupo, através dos laços sanguíneos. Letra D. Avós e netos podem formar uma família. Sim, até muitos de vocês
são criados pelos avós, não é? Ou então vocês conhecem algum coleguinha que é criado pela vovó e pelo vovô? Pois é, então essas famílias existem sim, não é? É a chamada relação intergeracional, verdadeiro. Segunda questão. Marque com X as alternativas corretas sobre o modo de conviver em família. Olha só, criançada, vamos aqui entender mais sobre como conviver bem em família. Letra A. Para termos um bom convívio em família, devemos, acima de tudo, olha só, buscar as nossas próprias vontades e não as dos nossos familiares. E aí, criançada, o que é que vocês acham? Vocês acham que para viver bem com os nossos familiares, nós devemos fazer só o que a gente quer, sem se importar com o que os nossos familiares querem? Se eles pedem para a gente fazer silêncio, a gente tem que continuar gritando? Será que é assim mesmo? Não, totalmente errado, não é? Nós devemos sim obedecer o que eles pedem, tá bom? Nós devemos sim respeitá-los para poder ter harmonia em casa, não é? Letra B. Para haver boa harmonia na família, é necessário respeitar as opiniões dos nossos parentes e sempre termos empatia. Será que isso está correto, criança? A gente tem que respeitar a opinião do nosso familiar e ter empatia, buscar entender por que é que ele pensa daquele jeito, por que é que ele gosta de certas coisas que a gente não gosta. A gente tem que buscar entender isso para ter empatia. Sim, com certeza, não é? Dessa forma nós vamos ter boa harmonia com os nossos familiares. Letra C. Podemos conviver bem em família quando demonstramos afeto uns pelos outros, ao passar tempo de qualidade juntos, através do diálogo e também do perdão. Então é isso mesmo, a gente pode conviver bem com a nossa família quando a gente trata bem os nossos familiares, trata com carinho, com amor, quando a gente passa tempo de qualidade junto com eles, na hora da refeição, por exemplo, tendo aquela conversa tão divertida, alegre com os nossos familiares, durante um passeio, durante uma viagem, a gente ter aquele momento prazeroso com eles. Através da conversa, a gente sempre tentar buscar conversar com os nossos familiares para saber como foi o dia a dia deles, se eles estão felizes, se eles estão bem, não é? Perdoá-los quando a gente comete algum desagrado aos nossos familiares, a gente pedindo perdão, pedindo desculpa para eles. Será que isso vai nos ajudar a conviver bem em família? Sim, muito bem. Nós tendo esses comportamentos de buscar sempre o diálogo, sentir o que o outro sente, não é? Pela empatia, também perdoar, pedir perdão, quando eles faz alguma coisa que nos desagrada, quando a gente não fica feliz com algum comportamento deles, a gente deve perdoar eles. Do mesmo jeito, a gente deve pedir desculpas quando somos nós quem erramos com eles, não é? Então, sim. Letra D. Não precisamos nos importar com nossos familiares, pois podemos viver felizes sem a ajuda deles. Será que nós conseguimos ser felizes sozinhos, sem a ajuda de ninguém, principalmente dos nossos familiares, crianças? O que é que vocês acham? Não, nós vivemos. A nossa vida sempre vai depender dos outros, não é? Nós gostamos de ter atenção, nós gostamos de receber carinho, nós gostamos de receber amor, nós gostamos de saber que os nossos amigos gostam da gente. Então, é errado. Nós só seremos felizes, sim, se nós tivermos a ajuda dos nossos familiares, até porque somos seres humanos que dependem uns dos outros. Então, está errado. Terceira questão. Circule qual dessas famílias mais se identifica com a sua. Então, nós temos aqui várias famílias e nós vamos ver aqui qual delas você se identifica mais, qual delas faz parte da sua realidade de vida. Será que é a família nuclear, onde você mora com seu papai e sua mamãe? Será que a família é a família intergeracional, onde você é criado pelos seus avós?
Será que a família reconstituída, aquela família onde você convive com a sua madrasta e o seu meio-irmão ou meia-irmã, ou você convive com o seu padrasto e o seu meio-irmão ou meia-irmã, aquela família reconstituída? Será que a sua família é a monoparental, onde você é criado só pela sua mãe ou só pelo seu pai? Qual delas você mais se identifica? Será que é a tradicional, aquela onde que tem o papai, a mamãe e os irmãos, você é criado pelos seus pais, você tem seus irmãos também, aquela família grande? Ou será que você faz parte da família extensa, onde na sua casa moram não só seus pais para lhe criar, mas seus pais, seus irmãos, seus avós, formando a família extensa? E agora aqui na quarta questão, nós temos: ligue cada informação sobre as famílias do passado e do presente corretamente. Então, nós temos aqui duas imagens, tá, de famílias, e nós vamos fazer a ligação dessas informações à família correta. Então, famílias grandes com todos dividindo a mesma moradia. Então, esse conceito de família grande, todo mundo vivendo no mesmo lugar, tios, primos, primas, avós, vovô, vovó, mamãe, papai, irmãos, todo mundo no mesmo lar. Isso era costume de qual tipo de família? A família do passado. Muito bem, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, família bem numerosa, todos morando no mesmo lar, não é? Famílias com poucos filhos, morando em grandes centros urbanos. Então, grandes centros urbanos, industrialização, tecnologia, crescimento, desenvolvimento. Então, tudo isso faz parte de quê? Das famílias, da realidade das famílias do passado ou do presente? Sim, das famílias do presente, da nossa atualidade. E aqui, família extensa, com sobrinhos, avós, primos, então essa realidade de todo mundo morando junto, como a gente como a gente aprendeu na aula, faz parte de qual família? Sim, da família, era um hábito da família antiga. Então é isso, criançada, vamos revisar nossa aula. Nós aprendemos sobre os diversos povos que formaram os vários tipos de família. Nós vimos que o respeito é a base do bom convívio na família. Nós revisamos sobre as famílias do passado e do presente e também os tipos de família da atualidade. Nós revisamos também. Então, muito obrigada, criançada, pelo apoio de vocês, pela participação de vocês. Continuem assim, bem estudiosos. Vamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, tá bem? Eu agradeço muito a todos vocês por tirar esse tempo para estudar, para aprender, para ter atenção, tá bom, criançada? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande beijo da tia Lana. Até lá!